Bom, boa noite a todos. Hoje, 23 de outubro de 2025, 18 horas e 19 minutos, a Comissão Permanente de Ordem, Serviço Social, Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo, composta pelos vereadores eu, Tafarel da Silva Galdino, presidente, Manuel de Aquino Batista, relator, Jefferson Pécori Viana, secretário. Daremos início à audiência pública para discutir o projeto de lei de número 2297/2025, que autoriza o Poder Executivo a delegar concessão de serviços públicos de manejo de resíduos sólidos, total ou parcialmente, e da outras providências. Cumprimento e agradeço todos os presentes, os vereadores Tom Adorno, Marcelo Comeron, Amarildo, Beto, Adier. Agradeço também a presença do senhor Flávio, secretária de Meio Ambiente, Andréa, ao Tibor, da Caixa Econômica Federal, Aimê, representando o Consaúde, Célio, representando a Caixa também, Célio, representando a Caixa. Tá, agradeço a presença de todos. Lembrando que é importantíssima a participação popular nas audiências públicas, sejam elas quais forem, e, nesse caso, envolve um convênio de prestação de serviços à população. O que verificamos nesse projeto de lei é que ele propõe autorizar o Poder Executivo a conceder total ou parcialmente os serviços públicos de manejo de resíduos sólidos. A proposta está alinhada com a participação do município no consórcio intermunicipal Consaúde, visando atualizar normas conforme os serviços atribuídos a este consórcio. Vimos também na Constituição Federal, no seu artigo 30, que permite que municípios organizem e prestem serviços públicos locais, inclusive por concessão, e a observância na Lei Federal número 11.445/2017, atualizada pela Lei 14.026/2020, que estabelece diretrizes para o saneamento básico, incluindo o manejo de resíduos sólidos. O Plano Nacional de Saneamento Básico, PNSB, de 2013, destaca os consórcios intermunicipais como solução eficiente para a gestão de resíduos, especialmente para municípios que não conseguem atuar de forma isolada. Essa abordagem conjunta promove economia, geração de emprego, redução de impactos ambientais e melhora na qualidade de vida da população, que são os resultados que esperamos desse trabalho do Consaúde. Passo a palavra ao nosso relator Aquino. Eu quero cumprimentar Suas Excelências, o vereador Tom, Sua Excelência o vereador Marcelo, Sua Excelência o vereador Amarildo, Sua Excelência o vereador Beto, Sua Excelência o vereador Adier, e o vereador presidente, cumprimentar o presidente, o vereador Tafarel, cumprimentar também Sua Excelência o vereador Jefferson Pécori, os funcionários dessa casa, aqueles que nos acompanham através da internet, e os vereadores que estão também aí nos gabinetes. Cumprimentar aqueles que nos acompanham, o representante da Caixa, a representante aqui da Prefeitura, né? Da área do meio ambiente. É um projeto que está nessa casa e que nós, vereadores, aqui temos muitas dúvidas em relação a esse projeto e muitas perguntas. Então, vai ser aqui uma audiência um pouquinho demorada, porque a gente quer tirar todas as dúvidas, porque a população, nós somos representantes diretos da população, e eles vão querer saber, ter informação, e nós vamos estar preparados para isso. Então, esse projeto foi pedido audiência para que nós possamos ouvir, tá? Ouvir com os técnicos que estão presentes aqui. Eu vou passar a palavra aqui à Sua Excelência, o secretário, para que ele faça aí a leitura do projeto. Boa noite a todos e todas. Em nome do nosso presidente da Comissão de Saúde, Educação e Ordem Social,
Tafarel, cumprimento a todos os vereadores aqui presentes. Em nome do seu José, cumprimento a todos os munícipes e cumprimento também a Andréia, representando a Prefeitura, seu Flávio também, e os representantes aqui do Consaúde e da Caixa. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a essa Casa de Lei. Não vou me alongar, acho que foi muito bem aberto pelo presidente, pelo relator, as considerações importantes. Vamos à leitura do projeto de lei. Projeto de lei número 2.297, de 5 de setembro de 2025. Autoriza o Poder Executivo a delegar concessão de serviços públicos de manejo de resíduos sólidos, total ou parcialmente, e da outras providências. Caminhado pelo Prefeito Municipal de Registro, senhor Samuel Moreira da Silva Júnior. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a delegar total ou parcialmente, por meio do consórcio Consaúde, mediante concessão comum, patrocinada ou administrativa, a prestação de serviços públicos de manejo de resíduos sólidos dentro dos limites territoriais deste município, por meio de prévia licitação a ser promovida de acordo com a legislação aplicável. Parágrafo 1º. O objeto da concessão será a prestação de serviços públicos de manejo de resíduos sólidos nos municípios integrantes do consórcio Consaúde, podendo abranger todas as atividades envolvidas ou parte delas, inclusive o manejo de resíduos sólidos de saúde, de construção civil e de grandes geradoras e atividades de geração de energia decorrentes do manejo de resíduos. Parágrafo 2º. Fica ainda o Poder Executivo Municipal autorizado a ceder, autorizar ou permitir o uso dos bens atualmente utilizados por este município que sejam necessários à prestação dos serviços aqui autorizados pelo consórcio Consaúde, incluindo terrenos, estações de tratamento e de transbordo dos resíduos, máquinas e demais equipamentos utilizados nos serviços de resíduos sólidos por este município. Os bens em questão reverterão imediatamente ao município, uma vez finda a concessão. Parágrafo 3º. Para o cumprimento das finalidades da gestão associada dos serviços públicos de manejo de resíduos sólidos, estabelecida no âmbito do consórcio Consaúde, o município poderá aderir a plano intermunicipal ou regional de gerenciamento de resíduos sólidos. Artigo 2º. A concessão de serviços públicos de manejo de resíduos sólidos pressupõe a prestação de serviço adequado, bem como a sustentabilidade econômico-financeira do respectivo contrato, nos termos das leis federais número 8.987, de 1995, 11.445, de 2007 e demais normas aplicáveis. Artigo 3º. A concessão... 2007. Artigo 3º. A concessão de que trata esta lei será formalizada mediante contrato de concessão, a ser celebrado entre o consórcio Consaúde e a empresa concessionária a ser constituída pela licitante vencedora, na forma de sociedade de propósito específico. Parágrafo único. O contrato de concessão conterá todas as cláusulas obrigatórias e disporá sobre a remuneração da concessionária, os direitos e obrigações dos usuários e a adequação do serviço, estando o consórcio Consaúde autorizado a fixar, no referido contrato, a estrutura tarifária pertinente, conforme legislação aplicável. Artigo 4º. O prazo de duração da concessão de serviços públicos de manejo de resíduos sólidos e as regras de eventual prorrogação serão estabelecidos no contrato de concessão, devendo ser compatível com o prazo necessário para a amortização dos investimentos necessários para a universalização dos serviços, observados eventuais limites relativos à modalidade a ser adotada. Artigo 5º.
deverão ser estabelecidos no contrato de concessão os procedimentos e hipóteses referentes à aplicação de penalidades à concessionária e à extinção de concessão. Artigo 6º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a adotar, se necessário for, as medidas necessárias para a constituição de garantia pelo consórcio Consaúde para fins de assegurar as obrigações pecuniárias contraídas perante o contrato em caso de concessão patrocinada ou administrativa, mediante qualquer das modalidades previstas no artigo 8º da Lei Federal 11.079, de 30 de dezembro de 2004. Artigo 7º. A regulação e a fiscalização da prestação de serviços públicos de manejo dos resíduos sólidos serão exercidas por entidade autônoma e independente nos termos da Lei Federal 11.445, de 2007. Artigo 8º. Nos termos do contrato de consórcio público ratificado por lei, o Consaúde está autorizado a delegar o exercício das atividades de regulação e de fiscalização dos serviços de manejo de resíduos sólidos à entidade apta para tais funções, por meio dos instrumentos jurídicos pertinentes, estando o município, por meio do Consaúde, autorizado a firmar convênios para essa finalidade. Artigo 9º. A entidade reguladora e fiscalizadora dos serviços públicos de manejo de resíduos sólidos, no exercício de suas funções, deverá atender aos seguintes princípios. 1. Independência decisória, incluindo autonomia administrativa, orçamentária e financeira. 2. Transparência, tecnicidade, celeridade e objetividade das decisões. Artigo 10. Sem prejuízo da delegação das atividades de regulação e fiscalização à entidade reguladora autônoma e independente, o consórcio Consaúde, de que o município é integrante, também poderá exercer as atividades fiscalizatórias cabíveis nos termos do contrato de concessão. Artigo 11. Fica o Poder Executivo autorizado a praticar todos os atos que se fizerem necessários para a efetivação do dispositivo nesta lei, do disposto nessa lei, podendo ser regulamentada por decreto do Poder Executivo no que couber. Artigo 12. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário. É esse o projeto de lei, senhor presidente. Quero cumprimentar também a Thaís, representando a Caixa. Tá ok? Pessoal, nós, da Comissão de Saúde e Educação, quando recebemos esse projeto, nas nossas reuniões, que ocorrem também na quinta-feira aqui, são públicas, a partir das 18 horas, avaliamos que seria importante convidar a cidadania para a gente entender o que é esse processo. Efetivamente, porque os resíduos sólidos, se não são o tema mais importante, estão entre os mais importantes do nosso futuro comum, inclusive nas práticas dos ODS, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, e como o Brasil, esse ano, é, de fato, um protagonista nesse debate com a COP30 ocorrendo em Belém do Pará, avaliamos que seria importante entender e deliberar conforme compreensão total do tema. Então, foi por isso que deliberamos juntos, senhor presidente, convidamos especialmente a Caixa e o Consaúde, que são objeto, no caso do Consaúde, principalmente, deste contrato, e também os nobres pares que estão aqui presentes hoje, fazendo exercer o direito de parlamento livre, autônomo e independente. Então, acho que o senhor presidente agora pode conduzir de modo a deixar aberto para questionamentos, aproveitando a presença dos técnicos, digamos assim, para que a gente possa avançar na compreensão. Essa é uma audiência pública, ela vai ser relatada, vai ser integrada ao projeto, e o projeto tramitará independente da audiência pública, mas isso vai ajudar os vereadores a entenderem o processo. Então,
Creio que isso é importante. Eu, como professor de geografia, fico mais interessado ainda, como entusiasta das soluções para o lixo na atualidade, transformar lixo em energia, transformar lixo em geração de renda, reciclagem, as cooperativas que a gente tem na nossa cidade. Creio que é um tema super pertinente e talvez não tenhamos a dimensão do que estejamos discutindo aqui hoje, que é o nosso futuro, que é a existência do nosso planeta para os próximos, pelo menos, 100 anos. Né? Então é isso, senhor presidente, agradeço pela palavra e acho que o pessoal pode ficar livre para se inscrever e a gente vai conduzindo. Senhor presidente, só uma pergunta, uma questão de ordem. Esse convite foi extensivo ao Ministério Público também? Tem alguém do Ministério Público aqui? Ambiental? Não, o Ministério Público não, Comerão. Foi a Caixa, o Codivar com Saúde, tá? E a todos os secretários também. Pergunto porque o Ministério Público, a questão ambiental, eles tinham que estar aqui para também sanar dúvida, que nós aprovamos um projeto aqui, amanhã depois temos que responder para o próprio Ministério Público, né? Então, acho que eles deveriam ter feito um convite extensivo a eles, com certeza absoluta. Então, acho que houve uma pequena falha nesse sentido. Sim. Senhor presidente, só se me permite, eu ia dizer que o Amarildo está inscrito. Bom, não é mais GAEMA agora, né? Grupo Especial de Atuação do Ministério Público. Agora é uma promotoria mesmo do meio ambiente. E está vaga, infelizmente, aí. Tá? A gente tem umas demandas junto lá. Né? Isso, obviamente, isso não justifica a falta do convite ao Ministério Público, mas só para justificar que essa cadeira aí da promotoria do Ministério Público encontra-se vaga já, e foi extinto o Grupo Especial de Atuação do Ministério Público, justamente porque criou-se aqui uma cadeira de promotor, não mais substituto, como sempre acontecia com o GAEMA. É só por uma questão de ordem também. A comissão deliberou, a comissão é autônoma para entender as entidades que cabem, e as entidades que cabem a esse projeto efetivamente especialmente o Consaúde e a Prefeitura Municipal de Registro. Nada impede que outras comissões, da qual o senhor faz parte, convidem e façam uma nova audiência pública. Né? Inclusive, nós não estamos tratando efetivamente, nesse caso, de um contrato ainda. Né? Então, o Ministério Público, como entidade fiscalizadora, creio que sabe do debate que a gente está fazendo. Eu procurei me informar, eles sabem do que está acontecendo. E, obviamente, a gente vai ter outras oportunidades. Acho que o fundamental hoje é escutar a entidade envolvida, que é o Consaúde, excepcionalmente, né, Marcelo? Lembrando também, tá, Marcelo, que esse projeto entrou nas comissões hoje e ainda não foi para votação, tá? A gente ainda tem o tempo aí para poder discutir. Vereador, presidente, tem uns questionamentos aqui sobre cada item, cada artigo. E, se suas excelências permitirem, a gente vai se dirigir aqui, essas perguntas, ao doutor, né? Doutor, que é o líder aí do prefeito, Amarildo, e conhece de lei. Aqui tem um questionamento que toda lei tem que prever multas e prazo. Vou te fazer os 5 questionamentos que tem aqui, aí, Sua Excelência, e a lei aqui não tem nem multa e nem prazo. Tem que prever obrigações, deveres das duas partes. Com saúde, talvez seja um contrato feito depois com eles, talvez seja isso, né? Mas Sua Excelência pode explicar para nós. Decisões do município serão praticadas no consórcio, abrangendo todos os demais municípios do Consaúde, ou Consaúde, quem determina a regulamentação por lei? Não. Pois não, tem mais vereador. alguma? Pro senhor, eu estou passando para o senhor aí, não sei Talvez se... eles possam até ajudar, né? Tá. A questão de prazos, obrigações, isso é feito no edital, né, com a minuta do contrato de concessão, estipulando o prazo da concessão, estipulando regras tarifárias, estipulando medições de qualidade, medições de efetividade do serviço. A forma de medir esse serviço será por quilo, por volume, por tamanho da residência, porque hoje o registro já pratica a taxa do lixo, salvo engano, né, de forma muito
talvez a Andrea possa me auxiliar, mas quando se fixou, aqui não é tarifa, é uma taxa, né? Foi por medida de terreno ou construção, edificação, né? Então, depois eles poderão, obviamente, detalhar mais, porque essa discussão do enfrentamento desse desafio do resíduo sólido, aquele já se arrasta, pelo menos, junto, inicialmente, ao Codivar, depois transferiu ao Consaúde, há pelo menos uns 6 anos que eu acompanho isso. Eu tive a oportunidade de participar, não sei se o colega da Caixa estava, em Mongaguá, há cerca de 4 anos atrás, né, quando foi efetivamente apresentado um projeto onde a Caixa assumiu praticamente uma base técnica até para apresentar isso para o consórcio, né? Então, a gente precisa ver uma série de questões aí que eu vou colocar, viu, vereador aí, relator. A questão com relação à tarifa, tem algumas coisas que são importantes, né? As pessoas em situação de vulnerabilidade, porque hoje a Lei Nacional de Saneamento ela prevê, né, inclusive, isso aí tem que constar em contrato, exceções para isenções aí de pessoas com questão de vulnerabilidade, pessoas de baixa renda, né, que não têm condições de pagar aí a taxa ou tarifa de lixo. Não sei como será cobrado o serviço quando é efetivado. Era importante também vocês destacarem a cronologia de como isso começou, em que fase está, qual a visão que vocês têm de futuro, de quando isso será efetivamente consolidado, e como será a forma do manejo, né, do resíduo sólido, ele vai ser regional, porque nós aprovamos aqui, inclusive, a aderência do município de Registro ao novo modelo do Estatuto Social do Consaúde, onde prevê a questão do resíduo sólido. Que tipo de solução de tratamento ao resíduo sólido será dada, né? E outras questões aí que os colegas vão levantar aí. Inicialmente, seriam essas as considerações que seriam feitas aí. Vereador, aqui não tem o prazo na lei, que vai ser, então vai ser feito através de decreto. Mais uma questão, isso é feito no edital que vincula o contrato, né? Então lá vai ter todas as prazos, obrigações, forma de prestação de serviço, inclusive esqueci de perguntar qual que é a agência reguladora que vai fiscalizar esse contrato, até porque isso é uma concessão para um consórcio público, isso até me tranquiliza um pouco, que permite, inclusive, a fiscalização da sociedade, a participação e o controle. Tenho acompanhado aí e é um monopólio esse serviço. Você não vai colocar 2 empresas para fazer o manejo, a coleta, o tratamento do lixo. Isso preocupa principalmente por conta do custo, né? Porque isso aí tudo depois é repassado. Se for tarifa, né, principalmente isso é repassado a tarifa, né, e a agência reguladora que vai estar fazendo as audiências, vendo todos os custos inerentes aí a esse tipo de prestação de serviço. E talvez eu não veja outra forma que não seja tarifa, né, porque você vai criar uma metodologia aí que provavelmente vai desencadear para a remuneração de serviço ser através de tarifa, mas vocês poderão nos esclarecer aí. Mas essa questão do prazo, as obrigações, quem vai ser o ente regulador, né, isso está tudo na minuta do contrato que faz parte do edital vinculante. Deixa eu fazer a segunda pergunta aqui, e depois nós vamos passar para o vereador Tom, que também quer fazer as perguntas, para eles. Tem uma pergunta aqui, não, só, vereador. você está conduzindo, poderíamos fazer uma questão de ordem só? Sim. Passar para o pessoal do Consaúde, que quem está interessado direto aqui, seria a pessoa do Consaúde, o técnico que está aqui, para explicar para nós, porque eles são interessados maior. Sim. Né? Do município, nós temos aqui a Andréia do Meio Ambiente. Né? E, então, acho que deveríamos ouvir primeiro, explicar, e nós tirarmos a dúvida do projeto com eles. Então, primeiramente, eu acho que o Tibor quer falar. Você tinha levantado a mão, representando a Caixa. Boa noite a todos, né? Antes de mais nada, peço desculpas pelo atraso, né? Saúdo a todos, os vereadores. A gente está aqui à disposição para responder e tirar todas as dúvidas necessárias, tá?
Se for do interesse, nós temos até uma apresentação, resumindo, já encaminhou, acho que onde boa parte dessas dúvidas elas podem ser esclarecidas. Tá? Só me apresentando, meu nome é Tíbor, eu sou engenheiro, eu trabalho na gerência de governo da Caixa Econômica em Santos, junto com o meu colega aqui, o Célio, tá? E juntamente com a Thaís, ela atua na matriz da empresa, diretamente ligada com esses projetos de concessões e PPPs. Ela atualmente é a nossa líder de projeto e é quem vai fazer a apresentação. Eu só acho que, sem prejuízo, né, lógico, a todas as questões da casa, mas para informar que a gente esteve com o Ministério Público há 20 dias atrás, aproximadamente. Tá? Então, a gente explicou para o procurador nós já tínhamos conversado inicialmente no início do projeto com eles, voltamos, né, para dar essa satisfação, então eles estão acompanhando também isso junto conosco e estamos dando esses reportes. Tá? Mas acho que na apresentação a gente consegue tirar talvez uma boa parte das dúvidas aí dos senhores. Tá, ok? Mas antes de começar a apresentação, só uma dúvida minha. É que a Caixa trabalha com o sistema financeiro. Perfeito. O Consaúde é saúde. E eu não tô conseguindo vincular a Caixa Econômica, fazer a apresentação da dúvida nossa do projeto. É essa que eu não estou conseguindo fazer essa vinculação nessa questão. Porque, no caso, a Caixa, se ela está aqui, no caso, ela vai fazer o interesse é algum empréstimo, alguma coisa que vai fazer para o Consaúde. A dúvida está aí. Então, precisamos saber disso, que nós estamos discutindo aqui o resíduo sólido do município. Você estava em Guarulhos quando teve a apresentação que vocês fizeram para os entes governamentais? Estava todo mundo lá. Você é da Caixa, acho que Central? Você estava naquela apresentação em Guarulhos lá, né? A Caixa Econômica, só para esclarecer você vai responder para o nobre vereador aqui, Marcelo Comeron. Tem tanto engenheiro, obviamente não tem mais do que a saber, que aquele dia foi uma informação equivocada que deram lá, né? Mas tem muito engenheiro lá e eles tratam de muitos projetos de engenharia, que não só de financiamento habitacional, né? Muitos outros projetos, e esse é do resíduo sólido, a Thaís pode dar mais detalhes aí. Eu falo porque eu estava lá naquela reunião lá em Guarulhos. Sim, mas os engenheiros deles é para decidir um contrato, se eu libero dinheiro ou não. Não é questão de... Eles não trabalham com lixo. Pessoal, Thaís, peço que você venha e use a nossa tribuna, por favor, para ficar melhor para você. Já está no computador, tá? A sua apresentação. Eu mesmo consigo passar aqui, né? Então, primeiramente, boa noite, né, a todos presentes aqui. Então, sem mais delongas, para a gente, então, conseguir explicar todas as dúvidas, né, achamos por bem vir, né, já com essa precaução de ter uma apresentação para facilitar o entendimento de todo o processo e como que a Caixa Econômica e o Consaúde chegaram, né, neste momento aqui hoje com vocês, nessa audiência no município de Registro. Tá? Então, nessa tela mesmo aqui, para iniciar pela pergunta de como a Caixa chegou. Né? A Caixa é uma empresa que tem muitas caixas, né, dentro dela. E o governo federal, né, nos utiliza como braço técnico para inúmeras iniciativas. Então, é muito conhecido da gente, né, enquanto operadores, né, do braço do governo, que está ficando cada vez mais difícil conseguir recursos para a gente conseguir atender às demandas dos municípios. Então, uma das frentes novas de trabalho que a gente conseguiu pensar ali para auxiliar os municípios a resolverem as demandas foi prospectar com o setor privado também, né, que nos ajudasse, então, a contribuir com investimentos e melhoria dos serviços comum. Então, nós temos um departamento hoje, né, está ali no cantinho, de parcerias e concessões. Então, os nossos engenheiros estão nesse departamento com essa finalidade. Temos um grupo que atende, né, o pessoal da habitação, ali com Minha Casa Minha Vida, por exemplo, para ficar mais palpável. Né? Temos um grupo que auxilia vocês nas obras, né, de saneamento, de infraestrutura, e temos um outro grupo também deslocado para trabalhar e evoluir, então, em outros processos. Tá? Nós não estamos aqui hoje só, né, enquanto Caixa, na área de resíduos sólidos.
Também trabalhamos com parcerias na área de iluminação pública, de unidades escolares. Então, né, como braço do governo e indutor de novas políticas nos municípios, estamos aqui também com essa missão, de compartilhar com vocês novas formas de conseguirem recursos para atender às demandas municipais. Tá? Vamos lá. Aí. Então, aqui, iniciando um pouquinho, né, da fala que eu já fiz anteriormente, essa equipe toda ela é composta, né, por quem? Caixa Econômica Federal, né, com auxílio técnico. Nós temos lastro ali do governo federal, através da Casa Civil e Ministério das Cidades, em especial, acompanhando a gente, a Secretaria de Parcerias e Operações Especiais, a PPI, e o FEP, Caixa, é o fundo que custeia tudo isso que a gente está fazendo aqui. Então, todo esse processo que a gente está passando de construção com o Consaúde para desenvolver essa construção para vocês é lastreado por um fundo. Então, aonde começou a nossa parceria? Né? Como vocês bem lembraram, há muito tempo atrás, o Consaúde entrou numa chamada pública feita por esse fundo, né, manifestando esse interesse de receber recursos desse fundo para financiar esse processo de estruturação. Thaís, Porque você só me permite um minutinho? Claro. Pessoal, tem um Onix preto aqui em frente. De quem é? Ah, então tá bom. Desculpa, Thaís, pode continuar. Continua ou espero ele voltar? Pode continuar? Pode continuar. Tá bom. Então, o Consaúde participou dessa chamada, junto com outros consórcios também do Brasil todo. Então, não foi só aqui para a nossa região e estado de São Paulo, enfim. É uma chamada nacional em que consórcios puderam se inscrever. Aqui temos uma peculiaridade, né, como o vereador bem colocou, o Consaúde é um consórcio, né, que tem atenção às questões de saúde. Então, para além do que aconteceu tecnicamente para o Consaúde estar à frente disso, né, a gente pode até ampliar um pouquinho mais o conceito. Né? A gente passar por questões de saneamento, água, esgoto, a gente sabe que isso está muito atrelado, né, às questões de saúde. Então, além do consórcio precisar auxiliar o Codivar para a instrumentação técnica, porque poderiam participar, né, consórcios públicos, e o Consaúde tinha essa figura jurídica para entrar nesse chamamento. Tá? Mas entende-se também, a Caixa, o governo federal, abriu a possibilidade para consórcios multifinalitários participarem desse chamado, por entender que é isso. O consórcio, né, consegue abranger questões que os municípios, de maneira individual, não conseguem atender e ser multifinalitário por isso, porque os temas, né, se conversam entre eles. Então, a gente tem mobilidade, a gente tem saúde conversando com saneamento. Então, isso foi aberto pelo governo federal, essa prerrogativa de consórcios multifinalitários se inscreverem para conseguir entrar nessa chamada e, por classificação, dentro de quesitos, né, que foram considerados para ranquear ali quem seria o primeiro, o segundo, o terceiro a ser chamado, o consórcio com saúde ficou ali, pode, claro. Só estender o período, desde quando vocês estão trabalhando já com isso, com esse escopo? O chamamento do Consaúde aconteceu no ano... Desde quando vocês estão... Há 4 anos eu participei de uma reunião... Marildo, usa o microfone, por favor, para o pessoal que está assistindo. Não, Thaís, me desculpe interrompê-la, mas só para colocar um marco temporal aí para as pessoas entenderem que isso não é uma coisa nova, né? E também até para esclarecer aqui para quem está nos assistindo e para que se vocês já vêm trabalhando, pelo menos com saúde, eu sou testemunha pelo menos há 4 anos, quando eu participei de uma reunião do consórcio no município de Mongaguá. Então, esse marco temporal é importante vocês também sinalizarem que é um estudo que vem se desenvolvendo já há algum tempo, né? Não é uma coisa que... Só para ajudar a esclarecer, me perdoe. Isso, aí me corrige se eu Desculpa, estiver Thaís, errada, né? Mas o chamamento aconteceu em... Aproveitando o marco temporal do nosso colega aqui, aproveito e pergunto, eu faço a mesma questão da pergunta dele, quantos consórcios já fizeram esse contrato? Aqui nós temos uma fila, vamos pela ordem, né? Então, o marco temporal, se eu não estou enganada, a chamada de vocês é do ano de 2019, o contrato assinado 2020, 19 foi iluminação pública, verdade. 2020, contrato assinado em 22, isso, né? Então, tem esse tempo. Fez a chamada em 20, assinou o contrato em 2022 e dali... Trabalhando só mais tempo.
Isso, há mais tempo, chamando, inclusive, outros consórcios da fila, como o vereador bem perguntou, né? Então, classificamos, se eu também não estou enganada, porque eu não trouxe todos os números de cabeça, mas aproximadamente 20 consórcios nessa fila de chamada. E aí, hoje, nós temos aqui, às vésperas, uma licitação agora em dezembro, que vai acontecer, que é de um consórcio daqui do estado de São Paulo também, do interior de São Paulo, o CIRSOP, tá? Mas projetos em concessão já iniciada, esses são os primeiros. Então, a licitação do CIRSOP é a primeira, o Consaúde, nós estamos, né, entrando na segunda fase de 4 desses processos, né, no nosso projeto, então, imaginamos que vai ser um dos próximos também a ter a licitação já lá na B3. Hoje nós não temos nenhum iniciado. O primeiro é esse em dezembro agora, que aí eu vou passar depois para a Andréia também os links, né, que vocês vão poder acompanhar o leilão lá na Bolsa no final do ano. Tá? Acho que só esclarecer, né, Thaís, que a Caixa ela atua como administradora desse fundo desde 2017. Então, desde então, a gente tem atuado anualmente junto com o governo federal nas mais diversas modalidades, a Thaís vai citar um pouquinho, atuando nesses estudos, nessas estruturações. No caso aqui, o Consaúde foi no chamamento de 2020, tivemos a pandemia, né? Assinou-se um contrato em 2022 e teve um efetivo mesmo início em 2023. De RSU, a gente não tem nenhum, mas temos outras modalidades. Na iluminação pública, tiveram diversos leilões, né, com sucesso. Então, é isso. A gente está tentando expandir também o nosso leque e colocar outras modalidades dentro dessa forma de contratação. Tá? Mas já tivemos outras modalidades com sucesso de chamamento, também todas no mesmo formato, né? Com audiência em bolsa, tudo certinho. Então, vamos lá. Então, aqui, né, acho que vale a pena a gente, então, consolidar o nosso objetivo, né? Então, que é estruturar um projeto de concessão com serviço completo. E aí, o serviço completo, né, é aquela cadeiazinha que a gente está vendo ali, né, no cantinho. Então, vai desde a coleta convencional, né, que todo mundo conhece, que é o que nos atende, que passa porta a porta na nossa residência, até o transbordo, que são unidades que recebem de maneira intermediária esse resíduo que é coletado porta a porta nas nossas casas, hoje, tá? Então, o transporte, que é feito desse transbordo para o local onde, primeiramente, vai ser tratado o nosso resíduo, e já a gente volta, vamos guardar o item 4, já a gente volta para cá. A destinação final, que são os aterros que a gente, né, conhece. Então, ali, na parte de tratamento, a gente tem tanto a previsão, né, de tratarmos os resíduos de coleta seletiva, porque isso está previsto no nosso projeto, que a gente faça a coleta dos resíduos e também tenhamos, né, esse olhar, que é o mais importante para a coleta seletiva, quanto também a destinação de recursos para outras fontes, como o professor bem colocou para nós ali, porque uma das metas que a gente tem aqui é reduzir a quantidade de resíduos que a gente envia hoje para aterro sanitário. E a gente sabe que o nosso lixo é muito rico, né, e que a gente pode direcionar ele para vários outros caminhos que não sejam, né, só ser enterrados ali num aterro. Então, a gente tem a opção de encaminhar isso para empresas da região aqui, que estão buscando já saber disso e usar em fornos, né, em cemitérios, combustível, usar o resíduo como combustível. Então, a gente prevê ali naquela fase outros usos para esse resíduo que a gente vai coletar em coleta seletiva e porta a porta, né, entre os munícipes aqui todos do Consaúde. O Consaúde hoje tem 20 municípios, 19 estão participando aqui desse projeto, e Registro, né, é um dos municípios presentes aqui, então, nesse caminho todo que o Consaúde quer, né, traçar aqui para a região de vocês. Thaís, permite uma parte, por favor? Dessas 19 cidades, alguma delas já tem o contrato assinado ou ainda não? Temos o PL, né? Temos Qual delas? temos Cajati já e Juquiá assinados. Tá? Ok. Assinados, né? Aprovados, acho que aprovados é o melhor termo, né? Aprovados. Tá? Outros já também, como vocês aqui em processo, já com pauta na Câmara. Então, cada um no seu tempo, né? Todos estão aí se encaminhando dentro do nosso cronograma de maneira adequada. Então, aqui, a gente está juntando dentro de uma mesma tela 2 pontos, né? A gente tem aqui algumas premissas e algumas
visões que o nosso projeto tem para o coletivo, e ali destacadinhos já em negrito, como que o município de Registro se encaixa, então, nas premissas gerais do nosso projeto. Tá? Então, de maneira coletiva, o que a gente busca? Universalizar os serviços, né? Registro já tem a coleta urbana e rural realizadas de maneira adequada. Tá? Então, isso busca que esse serviço seja feito de maneira agora coletiva, mas Registro já faz isso hoje. Tá? Então, com uma geração estimada ali de 43,03 toneladas dia. Tá? Um outro ponto é o encerramento de disposições finais inadequadas de resíduo. Então, aqui dos municípios do consórcio, a gente tem várias situações. Tem desde municípios que ainda possuem lixão, até municípios que têm aterros numa situação intermediária, que são os aterros controlados. Então, um dos objetivos é acabar com esse tipo de disposição inadequada. E aí, aqui, no caso, para solucionar a questão do local onde o Registro hoje faz a disposição, dentro do projeto a gente prevê, faltou uma letrinha ali, o PRAD, que é um programa desenvolvido, onde é feito todo um caminho de como é que o município precisa fazer para encerrar aquele local que ele usa hoje como disposição final. Tá? Então, isso não é feito pela concessão. Os passivos que estão ali, eventualmente, não são resolvidos pela concessão, mas o caminho todo é dado nesse documento para que, após a concessão, o município, então, consiga resolver o que ele ainda tem hoje aqui, se tiver, eventualmente, o que ele tem de passivos ambientais em relação a todo o tratamento que foi, até o momento, utilizado pelo município de Registro. Tá? Um dos pilares mais fortes que a gente tem, então, é a sustentabilidade econômica do projeto. Então, aí conversa a questão da tarifa, que a gente se propõe a discutir aqui, porque é isso que vai dar lastro para o nosso projeto poder ocorrer. Então, hoje, como a gente paga água, como a gente paga luz, a proposta, então, que a gente tem hoje é de que os cidadãos contribuem, nós aqui, eu também, contribuamos com essa cadeia. Para onde é que vai o nosso lixo depois que o saquinho sai da nossa rua, da nossa casa? Então, a forma como a gente tende a auxiliar nesse processo, além da coleta seletiva e separar isso dentro de casa, também é a parte financeira. Tá? Então, é que a gente consiga a educação ambiental também pela parte financeira e a contribuição financeira para que esse recurso chegue e toda a cadeia aconteça de forma satisfatória. A garantia dos objetivos sociais e ambientais, então, sim, a gente prevê a tarifa social, tem uma tela mais para frente para a gente tratar desse ponto, tá? Para ficar adequada ao perfil populacional aqui dos municípios da região. E outro ponto importante também aqui é a resolução não só de Registro, mas dos municípios também que têm TACs envolvidos na área de resíduos sólidos. Tá? Então, todos eles foram mapeados pelo projeto, e aí a solução passa também por ajudar os municípios a resolverem eventuais termos de conduta que vocês tenham vinculados a essa área, tá? De gestão de resíduos. Um dos produtos que a gente também entrega durante esse processo todo é o plano municipal intermunicipal de gestão de resíduos. Aqui, Registro tem o seu plano já feito em 2021. André também me corrija se eu estiver errada, e que prevê a atualização de 4 em 4 anos. Então, o nosso PIGIR chega para colaborar com o plano de vocês, com uma escala maior, regional, mas contribuir com a atualização que vocês precisam fazer dentro do regramento por lei que vocês já têm aqui no município. E atender regras, de maneira geral, impostas pela União, enquanto nação, do que nós precisamos fazer para melhorar a questão da gestão dos resíduos. Tá? O Planares, então, traz para a gente esse regramento. Como que eu tenho que dispor, quanto que eu tenho que reduzir, para que a gente consiga, então, viver de maneira sustentável, diminuir a quantidade de resíduos gerados, mas também conseguir dispor de maneira adequada o que a gente não consegue se furtar, aí, então, de encaminhar para a destinação final. Temos dúvidas até aqui? Como voltar a tela, fazendo um favor ali? Temos. O terceiro item lá, sustentabilidade econômica, cobrança pelos serviços, cobra anualmente no IPTU. Isso. Esse cálculo, aí diz ali, e complementa os gastos com recursos do Tesouro, do município.
Agora, pergunto para você, esses cálculos, quem que vai colocar no IPTU? Vai ser a equipe do prefeito ou a empresa que, caso venha ser aprovado, caso venha a ser aprovado esse projeto e ela venha a ser administrada aqui? Esse ponto é como é feito hoje. Hoje, o registro faz a cobrança pelo IPTU. E os cálculos, os valores, nós recebemos do município. Então, não só o registro, como os outros também, nos passaram qual é a forma que cada um hoje faz. A nossa proposta é que seja feito um outro boleto, vai chegar mais para frente essa tela também, mas só dando, né, então, uma antecipação. A proposta aqui é que a tarifa seja feita por um outro boleto individual, só para custeio dos serviços de RSU. Então, não vai vir atrelada ao IPTU. Nós estamos tentando com a Sabesp que, eventualmente, isso venha também na conta de água. Porque qual que é o entendimento legislativo e o entendimento acadêmico que a gente tem hoje da mensuração dos pesos para a gente entender? Infelizmente, a gente não consegue disponibilizar, né, que seria o melhor dos mundos, uma balança na casa de cada um para a gente pesar o que a pessoa tem de resíduo e ela pagar pelo peso, que seria o correto. Então, qual é a nossa métrica utilizada que os técnicos elaboraram ali como um ponto de mais proximidade e justiça em relação a essa cobrança? É fazer isso através do parâmetro da água. Então, a gente faz uma equivalência entre o quanto aquela família, aquela unidade gasta de água, e aquilo tem, então, uma compatibilidade com o que ela descarta de resíduos. Tá? E aí, então, isso é a mensuração de como a gente chega no montante do valor que ela vai pagar. É um pontinho. E o segundo ponto é a forma como ela vai ser cobrada, que é por um boleto, no momento, né, um boleto autônomo. Então, como chega lá a fatura de Sabesp, de luz, vai chegar um outro boletinho lá, concessionária, lixo. Mas estamos tentando que a Sabesp tenha 2 códigos de barra no boletinho dela. Então, um que vai vir lá a água e o outro que vai vir o valor referente à taxa, né, dos resíduos, para diminuir a inadimplência, para facilitar a gestão ali daquela economia. Um boleto X, um boleto Y. Não, vem tudo num boleto só. Isso, né, nos ajuda também. E, de novo, isso já existe em alguns municípios aí, concessionados pela Sabesp. Isso já existe. Né? E não tem 2 códigos de barra, é um código de barra. Inclusive, a efetividade da cobrança para diminuir a inadimplência, essa pessoa não paga, porque ela também não paga nem a conta de água, nem a tarifa de lixo. Aí, obviamente, fica sujeita a algumas sanções aí. Viu, Thaís? Então, você está falando para nós que, além da taxa do lixo que hoje o cidadão já paga, além do IPTU que ele já paga, ainda vai vir mais uma taxa, mais uma sobrecarga. Você está falando isso aqui, que vai vir mais uma taxa que vai ser repassado. Já vem. Não, hoje vem a taxa do lixo. Não, o lixo sólido, ele vem do é 5 IPTU. milhões e alguma coisa que foi repartido, né, com a população. Saiu da prefeitura e passou, acho que a Andréia sabe melhor sobre isso. Então, poderia esclarecer melhor isso aí? Por que desse boleto? Vocês vão deixar de recolher isso via IPTU. Não vai ser cobrado o IPTU e o que já tem no IPTU, mais a tarifa. Não. O município vai deixar, porque a concessão vai abarcar esse serviço. Então, não vai ficar mais, né, sob a tutela do município, tanto fazer o serviço quanto receber por ele para pagar pelo custo dele. Tá? Então, vai deixar de ser cobrado, como é hoje aqui em registro pelo IPTU, para passar a ser cobrado ou pelo boleto autônomo, que é o nosso caminho inicial, ou pelo boleto cofaturado, como a gente chama, se for a opção junto com a Sabesp. Thaís, é que no slide que você coloca, está bem claro, cobrança anualmente no IPTU. Isso é o que a realidade de hoje. Isso, tá? Estou colocando aqui, então a gente está na fase da apresentação, que a gente está apresentando o que vocês têm hoje. Sim. Então, ali é a geração estimada de vocês hoje, como vocês cobram hoje, mais para frente na evolução aqui da nossa conversa, vamos chegar nas proposições, é que eu só adiantei, né? Mas mais para frente vamos chegar no que o projeto propõe. Então, aqui é uma fotografia da situação do município de registro hoje, o que vocês fazem hoje. Tá? Mais perguntas? Podemos?
Então, aí, seguindo nessa, né, dinâmica aqui, situação ainda de hoje, tá? Então, o que mais destaca aqui para a gente, enquanto técnicos, o que é mais sensível para a gente aqui na região, né, é o que vários municípios aqui do Consaúde precisam fazer para dar uma destinação adequada, né, para o lixo. Então, eu moro em Diadema. Eu gastei, né, hoje 4 horas para chegar até aqui. Olha quanto o lixo anda de vocês para chegar numa disposição adequada, tá? Então, por exemplo, ali, ó, Ilha Comprida destina lá para Caieiras, já é longe de Diadema, que está mais perto, né, de lá ainda. A Piaí manda lá para Iperó. Então, aqui hoje, o lixo de vocês viaja mais do que muita gente para ser destinado para um lugar correto. O nosso viaja, o nosso não faz transbordo? Fui citando aqui os municípios, né? Então, ali, a Piaí para Peró, viu, Thaís, o de registro, né, que está ali no meiozinho. Juquiá manda para Caieiras. Isso, até aí tudo bem. ali. Mas, viu, Thaís, desculpa, eu acho que nós temos que falar aqui no nosso município que o nosso é feito aterro sanitário aqui, está com nota boa, entendeu? Então, o nosso custo aqui, hoje, pela taxa que é arrecadada, está cobrindo tudo isso. Agora, o que você está falando, que parece-me que os demais, para nós aqui nesse ponto aqui, porque a lei federal diz que, no caso do consórcio, é para ajudar aqueles municípios que estão com maiores dificuldades de manter o lixo. Isso, não é só isso. Da transbordo do lixo na lei federal. O projeto regionalizado, ele atende todo mundo em suas dificuldades. Então, a gente tem, sim, municípios que têm esse problema porque destinam para longe, mas a gente não pode esquecer das metas que a gente tem, por exemplo, de redução de envio de lixo para aterro. Qual é a vida útil, por exemplo, do aterro que registro tem hoje? Então, vocês têm esse horizonte de conseguir se manter assim durante... Thaís, quer colocar aí a ideia? Vamos lá. Mas isso tudo que você está passando, a gente entende, a dificuldade do transbordo, o custo do transbordo, o que ele estou entendendo dele é que o registro não tem essa despesa e a arrecadação. Vamos dizer que a tendência é ficar mais barato para o município da nossa cidade de registro, por exemplo? Não. Me permite só uma observação, até porque eu sou do segmento de saneamento, né, então tenho bastante familiaridade. O importante é a redução do valor. Na verdade, o consórcio... Só um pouquinho, a cobrança da taxa do imposto do resíduo aqui, nossa, é caríssimo. Caríssimo, não é barato, não. Né? Não tem significado a gente gastar mais dinheiro com isso. Viu, só me permite só uma parte, que depois eu pedir licença, que eu tenho uma outra reunião para sair, até para esclarecer que o objetivo do consórcio não é para... O consórcio é para você facilitar... Não é facilitar. É facilitar todos. Né? O consórcio é uma... Calma, deixa eu falar, pô. O consórcio é um conjunto de operações mútuas. Pode ser para saúde, pode ser para saneamento, pode ser para resíduo sólido, entendeu? Muito provavelmente, hoje, esses municípios que fazem o transbordo, per capita, deve ter custo mais elevado que o nosso aqui. Que pese que a nossa taxa é cara, mas não cobre o valor, não cobre o valor do serviço, da coleta e da manutenção do aterro sanitário. Né? Está aqui a André, que pode explicar isso. Apesar de ser uma... E aqui, a forma de cobrança que foi implementada foi pelo tamanho da residência. Né? Então, não teve assim, um estudo técnico tão detalhado. O parâmetro que ela está colocando é um parâmetro mais justo, né? Que é a questão... Ela vai passar essa visão de futuro, que é a questão de você ver o consumo de água, você consegue ver ali o quanto aquela família gera de resíduo pelo volume de água consumido. Então, muito provavelmente, para nós aqui, em razão dessa situação singular, né, que é o transbordo, muitos municípios fazem transbordo, ela ficará mais barata. Isso não estou afirmando, estou falando provavelmente, pela característica. E quando você faz a gestão regional, você garante a questão ambiental, né, porque o resíduo sólido não impacta onde? Nos mananciais. Quando se faz a gestão do resíduo sólido de forma regional, se traz mais efetividade do ponto de vista de você ter o tratamento correto, você ter o monitoramento correto, você ter a efetividade ambiental garantida, né? Então, e também o custo também rateado de forma mais igualitária entre todos. Então, não é que aquele município, Tapiraí ou Barra do Turvo, vai pagar mais ou menos, né? É uma tarifa que ela não pode, ela vai ser regional, né? Então ela traz uma efetividade, uma vantajosidade, né? Se me permite
né, e pedindo desculpa que eu vou ter que me agradecer a Thaís, acho que eu a conheci lá em Guarulhos, naquela reunião também bastante esclarecedora, e cumprimentar a todos. Aí eu tenho um compromisso aqui tá? Agradeço a todos, aí agradeço aí ao presidente, à mesa e aos nobres colegas aqui. Thaís, só por uma questão de ordem, secretariando a reunião, esse modelo de perguntas, assim, tá bom para você? Você quer terminar a apresentação? Não, acho que é melhor assim, que aí já vai, bom, né, assim? esclarecendo que... Tá bom. Tá, nosso objetivo aqui é esclarecer o que vocês têm de dúvidas, tá? Então, como ficar melhor aqui para casa, tá? Então, aqui como foi bem colocado, cada um ser beneficiado em relação às suas dores, né, às suas particularidades. Então, ali a gente tem um triângulozinho vermelho no município de Registro. A disposição final de vocês hoje, ainda que seja, né, um aterro controlado, não é um aterro sanitário, tá? Que é o que a lei prevê hoje que as disposições sejam e como os aterros precisam ser. Então, o problema aqui de Registro não é o transporte? Não é, mas é a disposição final. Então, cada um dos municípios tem algum ponto a ser resolvido, que aí todos juntos colocam ali o que precisa ser resolvido e a União faz com que esses pontos sejam atendidos. Tá? O projeto tem esse cunho de tentar resolver as particularidades de cada um, ainda que coletivamente. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu tive com a Andréia, para a gente tentar entender. Ela me falou que o nosso aterro sanitário tem já um prazo, uma caducidade aí de 2 a 3 anos, no máximo 4 anos estourando, né? E ele está em cima do manancial importante, ele não é licenciado, nosso aterro, então tem uma série de problemas. A minha pergunta é a seguinte, vamos supor que se aprove o projeto, que se faça a concessão. Registro não vai ter que pagar mais nada para licenciar um outro lugar para colocar o lixo. Agora vai ser responsabilidade do consórcio. Do consórcio. Da empresa, na verdade, né, da concessionária, tá, que vai fazer toda essa tramitação. Então, ela vai escolher qual é a melhor rota ali para em todos os municípios. Aquele círculozinho branco ali dá um indicativo para a gente de uma área comum, aonde seria, por distância de transporte, um ponto bom para que um aterro se constituísse. Mas quem vai prospectar essa área, licenciar essa área, adequar essa área, operar essa área, é a empresa que vai iniciar o trabalho aqui com vocês quando a concessão se iniciar, tá? Então, nem essa dor de cabeça que a gente sabe hoje, né, que é um processo que é necessário, mas que é muito doloroso, que é de licenciamento e prospecção e tudo mais, isso é feito pela concessionária. Tá? E essa empresa, naturalmente, ela vai querer, e eu acho que é boa, ganhar com o lixo, né? Fazer do lixo um instrumento de geração de renda. E se ela conseguir fazer isso pode ter um impacto negativo, amortizar, diminuir o valor da tarifa para o usuário final? O objetivo do contrato, ele prevê, né, cláusulas de eficiência, mecanismos que a gente consiga acompanhar a evolução dessa concessão, e a busca da empresa é essa. Quanto melhor ele trabalhar, mais eficiência ele tem. A gente tem um caso, né, para colocar de maneira bem assim mais palpável, tá? Mas guardando as devidas proporções, que a gente teve, por exemplo, reduções de tarifas, né, de pedágio, que é a mesma forma, né, de consórcio. Por quê? Porque a empresa conseguiu otimizar ali o serviço que ela ia fazer, não precisou fazer investimentos que ela precisava fazer, então o pedágio, que é a nossa forma de custear o sistema naquela rodovia, foi reduzido porque a empresa desempenhou melhor. O mecanismo aqui, guardando a proporção, é o mesmo, né? Ela evoluindo, ela tendo melhora no desempenho. A Arcesp, já respondendo também uma outra pergunta, que é a agência reguladora que vai acompanhar o processo aqui com esse objetivo de fiscalizar, de regular o que essa empresa vai fazer essa gestão. Você desempenhou bem aqui, isso operou assim, isso operou assado, qual é o reflexo que isso tem na tarifa que está sendo colocada, tá? Tanto para, né, diminuí-la, quanto, eventualmente, se algo acontecer, isso, né, não podemos descartar a possibilidade, quanto também aumentar. Então, quem faz esse controle, esse acompanhamento para o município, para os municípios, é a Arcesp. Thaís, eu tenho a mesma dúvida que o Marcelo, né? A mesma dúvida eu tenho. Por exemplo, nós temos um serviço prestado hoje. Está em andamento, está funcionando. Aí nós vamos modificar um contrato só para beneficiar os outros municípios, é isso?
Não, não é só os Ou outros. vai diminuir o custo para a população de registro? Vai diminuir não diminuir vai diminuir o custo porque o valor mensurado aqui está abaixo, tá? Mas aí não é só colocar para os outros municípios, como a gente estava discutindo aqui antes. Talvez o transporte não seja a demanda de registro, mas a demanda de registro hoje é a questão do prazo do aterro que está se extinguindo. Então, daqui a 2 anos, vocês não têm onde colocar mais, né? Fazer a destinação final dos resíduos, né, de vocês. Então, a solução passa por aqui, né, por uma concessão que vai oferecer um prazo de 30 anos para que esse resíduo continue sendo, né, disposto de maneira adequada, além de outros objetivos e outras metas impostas pelo governo federal para os municípios e para os estados de gestão adequada, e que a gente precisa cumprir, e que cumprir sozinho é mais difícil do que cumprir de maneira coletiva. Hein, Thaís? O nosso aterro tá com um prazo, pode vencer daqui a pouco, mas ele pode licenciar outra área, né? Assim como a empresa nova vai pegar o contrato de vocês, ela vai começar a procurar uma nova área, as empresas que tiverem aqui, ela também pode procurar uma nova área na cidade da mesma forma que ela. Então, para nós, não estou vendo assim um benefício ainda, né? Por enquanto, né? Vou tentar usar um exemplo que eu ouvi ontem. Ontem a gente foi numa outra reunião também de projetos lastreados pela Caixa para fazer concessão para escolas. E o diretor da escola falou, no final da reunião, que ele nunca imaginou viver para ver o dia em que ele não precisaria chegar na escola e pensar em arrumar a porta da escola quebrada, o vaso quebrado, e que ele poderia se concentrar só na questão da educação, que é a finalidade que as escolas têm, né, na vida da gente. Então, aqui, guardadas as proporções, o exemplo é o mesmo. É vocês direcionarem a força, a operação da prefeitura para outros serviços que demandam mais, são mais próximos dos cidadãos, que é a questão do lixo. Então, claro que vocês podem continuar, e outros municípios que não estão participando dessa mesma iniciativa aqui pelo Brasil afora, têm que continuar buscando soluções. Mas aí é essa questão, é olhar as metas que a gente precisa cumprir para a gestão do resíduo. Eu posso fazer sozinho? Não consigo. Ou é mais difícil, ou é mais custoso. Se eu tiver que cumprir um dos objetivos que é ali, que é de reduzir o envio para o aterro, sozinho o registro fazer isso, vai ficar mais onerado do que fazer dentro de um grupo consorciado. Então, essa é a questão. São formas diferentes de solução, e é você tentar enxergar o que fica melhor dentro do caminho. É uma solução? É. Mas, colocando na pontinha do lápis, pode ser que fique, né, menos vantajoso do que fazer de maneira coletiva. Só para tentar dialogar com a questão do Tom, eu conversava com a Andréia que nós, além da taxa do lixo, a Registro ainda tira dos recursos próprios do Tesouro Municipal para custear o transporte. Fazendo, por exemplo, o consórcio, a tarifa vai cobrir tudo, o município não vai ter nenhuma obrigação, né? Então, eu vejo, por exemplo, essa é uma primeira vantagem. A segunda é que, tudo bem, a gente vai ter que licenciar uma nova área. Primeira coisa, né, a gente vai ter que gastar o quê? Em torno de 1 milhão, 2 milhões para licenciar uma nova área. E, além disso, a gente vai estar poluindo outro lugar, né? Exato. Vai estar poluindo outro lugar. A saída que eles podem dar, por exemplo, é queimar o lixo. Então, mas pode levar para Caieiras. Eu digo, para nós, não vai ter, a gente não vai se preocupar com isso. Não estou dizendo isso, estou dizendo que pode ter uma saída melhor do que poluir, que é usar o lixo como forma de geração de energia, que é incinerar o lixo e tal. Sobre o aterro, né, que está uma dúvida aqui. O nosso aterro, ele não é licenciado, porém, ele é vistoriado e ele é acompanhado pela CETESB, né, regularmente. Tem o IQR, né, que é a nota que eles dão. A nossa nota está sempre alta, né, 7,5, né, está ótima. E aí, mas assim, ó, é um aterro. Por que ele não é licenciado? Porque ele veio de um histórico de lixão, né? Então, ele é um aterro controlado. Ele não tem a impermeabilização necessária, tudo. Então, a gente faz todas tudo, assim, por exemplo, a gente faz as adequações necessárias, porém, ele nunca vai ser um aterro controlado, né? Um aterro sanitário, desculpa. Então, por isso a CETESB está pedindo para a gente encerrar. Está sendo feito um estudo, está em média de 4 anos de encerramento, não é um número fechado, tá? A gente ainda está fazendo esse estudo de encerramento para protocolar na CETESB. Então, diante disso, a gente precisa licenciar uma nova área, né? Para licenciar, a gente sabe que tem locais que são mais adequados do que outros, e uma
exigências é que não seja próximo de água, né? De córrego, não pode ser próximo de aeroporto, tem várias outras coisas. E aí outra coisa, vegetação, que a nossa área, né, tem muita vegetação. E aí, tendo vegetação, o estudo fica muito caro, que é um EIA-RIMA, um estudo, né, muito aprofundado e demorado. Então, assim, a gente está com esses outros planos de estudo de áreas, de tudo, né, mas está também com esse plano da Caixa. Tá? Então, eu só queria esclarecer isso do aterro para ficar mais claro para todo mundo pensar, né, bem. Boa noite a todos. Uma dúvida, não diretamente é o que ela está explanando aí, né? Eu acho que o consórcio talvez sim fosse uma alternativa, mas eu tenho bastante dúvida. Primeiro, referente ao projeto encaminhado aqui para a Câmara. Não veio nem uma minuta de contrato explicando como que seria isso. Ninguém sabe, está bem claro lá, a área não definida no projeto, não se sabe uma área. A nossa região é uma região rica em mananciais. A Andréia acabou de mencionar aqui a dificuldade de fazer um licenciamento de área. Tá, se aqui não tem, vamos procurar mais próximo de São Paulo, um exemplo, não se sabe, uma área propícia para atender todos os 19 municípios. Isso aumenta o custo. Nós temos um custo hoje, assim, talvez, embora o município tenha que arcar com um pouco desses pagamento pela coleta do lixo, né? Se começar a aumentar a distância, esse custo vai aumentar e vai ser distribuído e nós, a população, vamos ter que pagar por isso. Aumento de custo pela taxa do lixo. Tá? Então, é uma coisa complicada. Outra, está no projeto, o município vai ceder ao consórcio todos os seus equipamentos. Uma vez o consórcio não deu certo, devolve. Vai devolver o quê? Sucata. Não vai servir mais. Né? Está num do artigo do projeto. Está lá. Né? Ora, se nós temos hoje um problema, Lígia concorda plenamente, porque precisamos adequar os nossos aterros, né? Se tem aterros deficientes, o consórcio pode ser uma alternativa, mas o projeto em si, ele está muito vago. Nós estamos assinando um cheque em branco. Vou dar um exemplo bem claro para vocês. Eu vim do saneamento básico. Em 2007, quando plantou a Lei 11.445, nós tínhamos que renovar os contratos de concessão com os municípios. E eu estava na gerente da Sabesp. A ordem que vinha para a gente, eu não me conto a situação, era que o município, a própria Sabesp, implantasse o sistema de unidade sanitária, né, a famosa USE individual. O que se falava era, implanta o sistema USE, a Sabesp providencia os caminhões e o tempo de vida útil é 2 anos, a Sabesp iria fazer a manutenção. Isso foi em 2008, nós estamos em 2025, até agora o caminhão não apareceu. Isso nós convencíamos os prefeitos a renovar os contratos e o abacaxi continua na mão. Eu volto para cá. Nós estamos aqui, a Câmara está aqui com uma audiência, fico triste com muito pouca adesão aqui da comunidade, brigar pelos seus direitos, não é? Aprova-se, assinamos um cheque em branco e esperamos um contrato de programa depois que a lei está aprovada. É complicado isso. Então, não tem nenhuma minuta, pode ser mudado sim, mas nenhuma minuta com detalhamento de custos, dados o quanto vai onerar o cidadão de cada município. E prazo também. Outro detalhe, não sei, pode ser que esteja na frente, né, dentro de uma proposta, por isso eu me preocupo com uma minuta de contrato, nós temos que reduzir a quantidade de lixo produzida. Está previsto um trabalho forte em cima da concessão de educação ambiental, reciclagem, mas tem toda uma questão social por trás, temos tantas pessoas que trabalham com reciclagem aí. É muito sério isso. Não é? E muitos outros fatores que precisa analisar com muito carinho. Né?
muito carinho, não contra o consórcio em si. É uma alternativa? É sim uma alternativa, mas ela tinha que ser detalhada antes de ser aprovado um projeto, não depois. Aí fica difícil, né? Uma vez aprovado, você é obrigado a cumprir, não é? Vai ter um TAC? Tá, o TAC é do município. Eu duvido, conheço muito bem o nosso executivo que ele assine um TAC. Duvido. Está aí o TAC com a Sabesp caminhando, uma dor de cabeça tremenda, né? E uma vez assinado tem que cumprir. E isso é recurso do município. Vai transferir isso para o cidadão comum? Onde está escrito isso? Onde está aprovado isso? Aí a lei já está aprovada. Aí fica difícil. Por hora é só. Obrigado. Vou responder de trás para frente, e eu certamente vou esquecer alguma coisa que o senhor colocou, então vocês me ajudem aí lembrando tudo que, né, foi colocado. Então, qual que é o nosso objetivo, o objetivo de vocês aqui, nós, né, juntos como parceiros, em relação a esse projeto de lei? A gente tem fases que a gente precisa cumprir para chegar até o final e estarmos habilitados a transformar o que nós estamos propondo hoje aqui numa concessão, né? E uma das fases é essa, autorizarmos o Consaúde a ser o representante dos municípios nessa concessão. Então, esse PL, ele só se refere a esse ponto. É um PL que os municípios autorizam o Consaúde a se tornar, porque hoje, como bem foi colocado na abertura da nossa, né, sessão aqui, essa prerrogativa ela é municipal. E aí vocês vão transferir para o Consaúde, né? É isso que o PL fala. Então, como bem foi colocado também no começo da sessão, os instrumentos, né, que vão dar todo esse regramento que vocês estão colocando aqui, de fato, são contrato, é o contrato, né, e o edital da concessão. Então, ali vai estar toda a explicação de como a tarifa vai ser, né, levantada, o como ela suporta a construção que está sendo proposta ali. Então, o detalhamento disso tudo não vem, né, agora no PL. Então, a gente está numa fase em que nós vamos passar a esse momento. A minuta do contrato prévia, porque a gente tem uma minuta prévia do contrato, e temos também um edital prévio, já estão disponíveis com os municípios aqui do Consaúde. Então, nessa fase 1, que foi onde a gente colocou esse cronograma, né, aqui agora, lá, né, do Consaúde ter participado do chamamento, ter assinado o contrato, foram desenvolvidos diversos estudos. Para a gente chegar nesse mapinha aqui, que fez todo esse levantamento, né, levantou quem tem aterro, quem não tem, quem tem aterro controlado, quem tem lixão, áreas que eu posso, eventualmente, prospectar para conseguir construir o aterro futuro, deu todos os subsídios técnicos, subsídios ambientais, subsídios sociais. A gente prevê a questão de ajuda às cooperativas de catadores. Então, o ponto que o senhor colocou, né? A gente tem no PL a cessão de equipamentos para a concessão. É diferente do que a gente vê quando foi para a água, por exemplo, né, que se cedeu ali equipamentos, como que eu vou dizer, mais operacionais. No PL de vocês, essa cessão conversa justamente com a questão dos catadores, porque qual que é a nossa intenção? É que a concessionária faça o acompanhamento e a manutenção da cooperativa existente hoje. Então, é para isso que a cessão está colocada ali nesse PL, para que o concessionário possa fazer os investimentos que sejam necessários para aparelhar e equipar as cooperativas de catadores que fazem parte do fluxo hoje. Porque um dos pontos de destaque desse projeto é justamente esse. A gente não quer tirar eles do circuito, do círculo do lixo, por assim dizer. O projeto visa fazer a inclusão deles como um ponto formal e importante dentro da cadeia da gestão do RSU. Então, a concessionária tem essa obrigação dos trabalhos de educação ambiental e formação, tanto para as cooperativas e para os catadores, né, avulsos aqui da região, quanto também da população. Porque não adianta eu ter meta de querer reduzir o lixo no aterro se eu não consigo que a pessoa separe o lixo na casa dela, porque é isso que eu preciso, é lá que está o ponto inicial. Se a coleta não começa certo dentro de casa, não tem milagre que a gente consiga fazer para que isso seja, né, ajustado ao longo de toda a cadeia. Então, sim, são ações que são previstas. A gente tem uma equipe de comunicação que já, né, vai atuar de maneira mais incisiva, ajudando vocês nas próximas fases, porque a gente prevê consultas públicas e audiências públicas. Então, aqui não se encerra. Aliás, o primeiro passo do nosso ciclo hoje é esse.
Porque, como próximas fases, a gente prevê que isso seja aberto, junto com o PIGIRS, inclusive para uma audiência maior, para que todos os municípios também deem conhecimento, né, com o contrato já analisado devidamente por todas as estações municipais e também das câmaras que assim o desejarem, para essa nossa fase que vai seguir. Só que a gente não consegue, é como se fosse uma proposta firme. Então, para que a gente possa abrir uma audiência ou preparar os contratos para essa audiência, os municípios precisam se manifestar, estando, né, em continuidade ou não com a sequência do projeto. Então, até o dia de martelar lá na Bolsa e fechar a concessão, um município pode, eventualmente, desistir. Outros, né, podem querer entrar, né, falta um só dos 19, dos 20 que o Consaúde tem, mas, enfim, né, a movimentação de entrada e saída ela é, né, permitida até uma determinada fase do projeto. Então, isso aqui hoje, o PL hoje, não é uma decisão terminativa. Né? O detalhamento técnico vai ser, né, e já está, na verdade, pontuado nos instrumentos onde eles precisam estar, que é na minuta de contrato e no edital da concorrência, né, da licitação. E o nosso PL tem esse cunho, é uma lei autorizativa. Então, que os municípios passam a autorizar que o Consaúde faça, né, essa concessão, figure nesse contrato como o poder concedente da operação. Complementando um pouquinho, é um pouco estranho com essa sequência de caminhamento do trabalho, né? A lei do saneamento 11.445 é a mesma que rege o resíduos sólidos. É água, esgoto, resíduos sólidos e água urbana. Não é? É o mesmo. Então, nós todos tem aqui, eu lembro, o Marcelo estava aqui quando foi aprovado o contrato com a Sabesp, e tudo isso, o contrato de programa tinha que estar junto. Quando autorizou a prefeitura a assinar, o contrato estava lá, eram quase 200 páginas de contrato. E é a mesma lei que rege isso. Ele já está, então, é a mesma lei que rege, né, isso. Essa lei fala que o projeto de lei tem esse cunho autorizativo e os contratos já estão disponíveis para verificação. Tá? Então, tem um link onde todos os documentos que foram produzidos para a gente chegar nessa fase que a gente está aqui hoje estão disponíveis para todos os municípios, né, verificarem. E aí, isso pode ser colocado, né, à disposição também para que vocês façam essa análise. Tá? Mas só pontuar isso, que a gente tem nas fases posteriores a essa que nós estamos hoje, né, o fórum, né, que vai ser colocado isso como um ponto de detalhamento. Então, não se encerra isso aqui hoje. Né? Teremos, vai chegar aqui, né, na apresentação, o ponto do cronograma de evolução do projeto. Mas a gente prevê audiências públicas justamente para isso, para apresentar esse contrato de forma pública. Então, hoje, dentro do curso que se estabelece, né, para iniciar e avançar a concessão, o que a gente precisa, né, é desse PL com esse caráter autorizativo em relação a passar ao Consaúde essa incumbência. E aí, para avançarmos na próxima fase e discutirmos os pormenores do edital e do contrato. E dos detalhes também, né, que vêm carregados todos nesses documentos. Thaís, só uma questão organizativa. A gente tinha pensado numa audiência de 2 horas de duração, e como a gente começou por volta de 6h15, peço até a compreensão de todo mundo, se você quiser terminar a apresentação para a gente anotar as dúvidas e a gente aproveitar o final para ser mais denso, porque já são 19h35, então a gente tem aí 25 mais 15, 40 minutos. Vou tentar ser, okay? inclusive, mais breve, então, aqui. Tá? Então, o escopo da concessão, ele prevê ali, então, que a gente faça a gestão, né, dos resíduos domiciliares e limpeza pública e os demais itens que a gente tem, né, eventualmente, construção civil, saúde, isso continuam, né, sob a gestão dos geradores desse resíduo. Tá? Então, a nossa concessão aqui, e isso também lá com as orientações no PIGIRS, o PIGIRS que traz, né, o que cada um desses geradores precisa fazer e como destinar, e a concessão, então, fica com um foco ali nos resíduos sólidos urbanos dentro, né, dos domiciliares e do de limpeza pública.
também de maneira reduzida, qual que é a rota que a gente prevê aqui, né? Qual é o caminho do nosso resíduo? E aí, por que ela está ali com aquele, né, com aquela ressalvinha, rota referencial? Porque isso é uma solução estimada aqui por nós durante essa fase de estruturação, mas quem vai definir o que eventualmente vai ser feito é a empresa, é a concessionária quando da assunção dos serviços, tá? Então a gente chega ali, né, com o nosso resíduo coletado através da coleta mista, que faz a coleta de maneira geral, separado da seletiva, que é onde então a gente separa o que a gente ainda pode reaproveitar, e também com foco em uma coleta orgânica, tá? Então tudo visando lá diminuir no final do nosso percurso a disposição final em aterro. Tá? Então, tudo isso passa por formas de tratamento, indicadas aqui no processo para a nossa região como melhores opções. A compostagem, a triagem manual, que é onde a gente identifica ali que são separados os recicláveis, tá? E a triagem mecanizada, que vai acolher, então, ali aquele combustível aquele resíduo que a gente comentou, que pode ser utilizado, inclusive, como combustível para empresas da região utilizarem isso como um recurso, inclusive, como forma de reduzir a tarifa. Então, se eu consigo retirar do meu lixo alguma coisa que eu consigo agregar valor nela, esse valor volta para o nosso sistema, para o nosso contrato, como uma forma de reduzir a tarifa que está sendo colocada ali para operar o meu sistema. Tá? Então, ali, tratamento biológico e tudo que não tiver jeito mesmo, que a gente não conseguir salvar via recicláveis, salvar como combustível, aí sim, encaminhado lá para a disposição final no aterro. Tá? Então, aqui entrando já, também bem brevemente, nos aspectos econômicos, a gente prevê, então, investimentos, né, dentro do campo da nossa adequação, né, do aparato todo de investimentos mesmo, né, operacional ali para a concessão, em torno de 477,9 milhões, tá, ao longo da concessão. Então, isso ali, né, para os trabalhos de cunho socioambiental, para a construção do aterro, né, para a operação da triagem, o transbordo e o transporte. Então, os custos ali de investimento de todo o sistema. E como custos operacionais, da ordem de 1,8 bilhão. Tá? Também separados ali. Essa apresentação vai ficar disponível para vocês também depois, né, se apropriarem melhor dos números mais em detalhe. Mas, então, sempre, né, quais são os dois pontos que chamam a atenção para a gente de maneira geral, tanto de investimentos quanto de operação? Coleta e transbordo. Tá? São os pontos que a gente tem ali um aporte financeiro dentro da estrutura de maior expressão. Então, aqui a gente tem hoje calculado no nosso projeto uma tarifa, tá, domiciliar ali de 3,39 metros cúbicos. Então, entrando ali naquela faixinha azul em destaque. Tá? Então, uma família, né, uma residência social comum, pagaria em torno de R$ 43,70. Tá? Qual a opção? Tanto né, modelado aqui no nosso projeto, o boleto específico da concessionária, mas buscando a alternativa de, né, cofaturar, que é o nome técnico disso, com a Sabesp. Então, aqui só atentando, né, para a nossa tabela, que depois vocês podem, né, se aprofundar nela mais detalhadamente, ela guarda ali o que a gente colocou como premissas do nosso projeto. Atende ali a população, né, vulnerável. Tá? Então, a gente mensurou isso, estudamos a população para entender o perfil e definir o quanto, né, a gente poderia incluir no nosso projeto e qual seria o fator de redução, para que essa população de baixa renda também não deixe de pagar, mas que pague um valor compatível, né, com o que a família recolhe, com o que a economia ali pode suportar de pagamento. Então, a premissa nossa é sempre essa, tá? É a modicidade tarifária em relação à complexidade tecnológica. A gente está buscando, o nosso objetivo é esse, é fornecer para vocês, né, uma rota, uma solução que melhore tecnologicamente e dê condições melhores para a gestão do resíduo, mas que também priorize a questão da capacidade de pagamento da população. Então, não adianta, né, a gente vir aqui com um super plano de fazer, né, queimar todo o lixo, mas isso é caro, isso é custoso. Tem que ser alguma coisa que atenda, mas que também financeiramente seja suportável pela população da nossa região.
Aqui é um comparativo geral, tá? Que abrange todos os municípios da concessão aqui do consórcio. Então, na situação atual de vocês hoje, os 19 municípios, né, agrupados, somados, tem-se um gasto da ordem de 145 milhões para o que cada município faz hoje em relação à gestão do seu resíduo. E a expectativa é de que, com o projeto, esse gasto, né, chegue também de maneira coletiva a 115 milhões. Então, tem-se, sim, uma redução. Tá? A tarifa é equalizada, então, o mesmo valor, ele não é cobrado de maneira diferente em cada um dos municípios. Né? O valor é cobrado de maneira igual, dentro da concessão. E aí, dentro do sistema nosso como um todo, a gente tem essa redução partindo, então, da solução regionalizada, tá? Então, aqui, hoje, a gente tem alguns parâmetros destacados das leis federais, que são os objetivos que os municípios, de maneira individual, precisam atingir, né, e que, de maneira mais fácil, isso é conseguido via consórcio. Então, nosso objetivo inicial ali, né, disposições em lixões e em aterros. Hoje, atualmente, né, dos municípios da região, 37%, né, do nosso resíduo é disposto em locais não adequados. Até o final do plano, o nosso objetivo é reduzir isso para 0, tá? Não vamos ali passar por todos, vamos escolher assim os mais expressivos, né? Desvio de aterro, que é então otimizar o tratamento, é fazer com que o lixo, ao invés de ser só colocado no aterro, tenha outras finalidades também. Hoje só 1,5% desse resíduo é desviado. Então, nosso objetivo é conseguir ali 52%, ou seja, dar outras finalidades mais úteis para o resíduo que é coletado, tá, da região. Eu vi lá naquele, se você quiser voltar, naquele gráficozinho bem bacana, que mostra a separação orgânico lá. Mais um atrás, por favor. Esse. Quando fizer a triagem ali, por exemplo, a triagem mecanizada ou a triagem manual, isso vai ser enviado para as cooperativas que a gente tem hoje no município ou vai para fora do município? Como é que Não, aí tudo para atender o sistema aqui do consórcio. Tá? Então, esse aparato todo é para atender as cooperativas, tá? Então, equipar as cooperativas para que elas consigam otimizar o trabalho que elas têm. Então, já temos as cooperativas mapeadas, né? Tanto para melhorar o tratamento delas. A gente tem assim um conhecimento de que é isso. Hoje, elas também não conseguem, né, tratar todo o volume que recebe, e ainda vindo de uma estrutura que vai estar mais organizada, a condição que isso aconteça pode ser até maior. Né? Mas o projeto visa isso, né, dar essa adequação de trabalho. Essa mecanizada é aquelas esteiras que selecionam? Isso, que selecionam o que passa ali por elas. Tá? Muito bom. Volta mais uma? 11. A pessoa aqui não é boa de conta. 11. Está falando que atual ali 145 milhões hoje. Marcelo, no microfone para sair na internet. Desculpa. Nessa tela aí, você está mostrando para nós que hoje o custo é 145 milhões. Isso. Certo? E com o projeto vai reduzir para 115 milhões. Perfeito? Agora, lendo ali, situação atual inclui gasto com varrição pó de capina que não está no projeto. Então, você tira 25% de 145 milhões, quer dizer que vai ficar em 108, quer dizer que eu vou gastar mais, vai ficar mais caro com o projeto. Tá certo? Se você for analisar em números. Situação atual inclui gastos com varrição pó de capina, estimado em 25%. Quer dizer que dos 145 milhões, 25% hoje é gasto com poda e capina. Pelo menos está aqui nessa planilha. Está ruim ali como está colocado, mas não é essa Na conta, planilha está sim, dá para entender bem claro, sim. Isso, porque aqui o custo que vocês têm hoje, com isso está super individualizado, tá? Que é ali, a tarifa do RSU público. O que os municípios gastam hoje com este valor, pagando isso, está mais alto do que foi estimado. Então, dentro da concessão, tem-se a opção também de se destinar, né, os recursos públicos ali para entrar, os resíduos públicos para entrar, né, dentro do sistema. Então, que o município faça a gestão disso e que a concessionária também receba. Tá? O valor estimado ali para essa cobrança, hoje está em 105,63. E aí eu não vou ter aqui, né, a tabela colocada na apresentação de quanto cada município gasta hoje para fazer esse pagamento, mas é maior do que esse 105.
Então, o texto, de fato, ali está ruim, mas, de fato, hoje, o que vocês gastam com esse item é maior do que o valor que, eventualmente, está colocado aqui como modelado do 105, para entrar isso como um item também que a concessão possa abarcar. Tá? Mas, obrigado pela ressalva, a gente vai alterar isso no texto. Então, dentro das fases do projeto, a gente passou por uma prévia escuta do mercado. Porque foi como eu coloquei, a gente prevê que em fases, logo após essa que nós estamos hoje, que é o encerramento da fase 1, a gente faça uma amostra do projeto, do contrato, do edital, tanto para a sociedade, né, quanto também para as empresas possíveis interessadas em participar dessa concessão. Mas, nessa fase que a gente está, uma conversa inicial já foi feita para entender o que eles estavam enxergando, o que vocês acham, né, do que a gente está modelando aqui. É interessante? É atrativo? Né? Tem diálogo com o trabalho que vocês executam? Então, de maneira geral, dentre várias contribuições que as empresas já deram, uma das mais expressivas, né, foi a questão do cofaturamento na conta de água. Tá? Então, isso é uma coisa que a gente tem buscado, com um apoio, né, pontual, inclusive, aqui, né, do município de Registro, que intermediou para a gente uma reunião com a Sabesp local aqui para estreitar essas conversas. Tá? Então, apontaram que contratos de longo prazo viabilizam estratégias de investimento em prol aí da eficiência e modernidade, que é isso que a gente quer, que os contratos sejam mais eficientes e mais eficazes, tá? E a possibilidade, então, de receitas acessórias a serem exploradas, que é esse exemplo que a gente colocou também de empresas na região que estão buscando também usar o resíduo aqui para utilizar como combustível. Então, já partindo aqui, né, para a nossa finalização, são vários os benefícios que a gente encontra, né, aqui nesse modelo e na solução proposta. Né? De maneira geral, de forma regionalizada, né, a eficiência, a padronização e a diluição dos custos. Então, é aquela ideia, quanto mais, né, dentro de um grupo, dentro de um trabalho, menor o custo, né, diluído aí é o que é a escalabilidade que a gente chama. Né? Menor o custo de tudo que tem que se fazer e com ampliação da qualidade. Né? A questão da fiscalização e gestão contratual, então, através da desoneração, né, da operação. Então, o município passa, né, a parar de gerenciar ali o micro para que tenha uma estrutura maior fazendo isso, com apoio, inclusive, então, da Arcesp, que é a agência reguladora. Tá? E aí, de maneira mais pontual, né, para o município de Registro, é essa questão. Hoje, então, a gente deixar de usar recursos de fonte 1 para aportar dentro do sistema, né, de gestão de resíduos, então, deixar de se preocupar, o município se preocupar com questão operacional de manutenção de combustível, de carros, né, caminhões, combustível, enfim, tudo que inclui, né, a rota aí da gestão dos resíduos. Né, se eximir, como a gente já falou aqui, de futuros riscos ambientais e demais que podem ocorrer em relação à gestão do lixo, passando tudo isso a ser uma atribuição da concessionária. Né, e um outro ponto que é o mais importante, né, dentro do nosso ponto de vista aqui, é o atendimento, né, da legislação, do que a gente se pretende fazer para melhorar essa questão, e a universalização da coleta de maneira efetiva e de qualidade para todos. Tá? Aqui também tem alguns exemplos, não todos vinculados à Caixa e nem participantes do nosso programa, mas municípios e consórcios que já vislumbraram essa possibilidade como uma solução. Tá? Então, o CIRSOP é aquele primeirinho lá, né, do segundo quadrado, esse está conosco e é o que vai ter o leilão agora no final do ano, em dezembro. Tá? CMM também aqui na região do no nosso estado, aqui de São Paulo, também está em processo de modelagem com a Caixa, mas temos outros municípios também. O CIRSOP, inclusive o Wilber, né, já conhece também a prefeita, que é a gestora do consórcio, conversou com ela, teve, né, a impressão dela de como isso aconteceu lá para o CIRSOP. Então, são bem abertos para vocês também terem esse diálogo, porque a gente entende que isso é super importante, né, ouvir outros pares iguais que estão também optando pela mesma solução. E aí, aqui é um cronograma dos nossos passos. Então, o nosso projeto ele é dividido em 4 etapas.
Nós finalizamos a primeira etapa ali, que começou, então, lá no mês 6 de 2023 e terminou agora em agosto, que foram todos esses estudos que chegaram a essa conclusão que a gente trouxe de maneira bem simplificada aqui. Qual que é a rota proposta, né, melhor aqui, adequada para a região, qual é a estimativa do valor de tarifa, que são aqueles 3,39 que a gente apresentou um pouquinho antes aqui. Então, finalizamos essa etapa de preparação e estudos. Thaís, só Pois para não. ficar claro, aquela primeira etapa, você estava falando da segunda já, né? Na primeira, não foi o Consaúde não chegou assim, eu quero e vocês escolheram. Houve uma seleção? Houve uma seleção pública, uma chamada pública que todos os consórcios do Brasil que se interessaram se inscreveram. E aí foram colocados vários critérios de seleção. Então, ter um contingente populacional acima de 100 mil habitantes, ter estrutura técnica e condição técnica para gerir um contrato desse. Então, cada um pontuava de uma forma ali. E aí o Consaúde, dentre outros os consórcios, né, nacionais, ficou ranqueado ali como um dos primeiros da lista e foi chamado, né, logo na primeira leva para já começar a estruturação. E o Consaúde tem equipe técnica para gerir isso aí? Hoje, a EME, que está aqui conosco, está fazendo essa gestão e o acompanhamento, né, da evolução dos trabalhos e prevê-se, vamos voltar aqui, fui para frente. A gente tem previsão, tá, da tarifa, não é aqui. Bom, ali, isso, tá? Então, a gente tem aqui previsto, daquela tarifa que a gente modelou ali, tem também uma parte que é repassada ao Consaúde para que se equipe mais do que já tem hoje de contingente operacional, para que ele consiga, então, de maneira adequada, gerir esse contrato por 30 anos. Então, uma parte da tarifa também é destinada para isso, para que essa equipe se capacite, né, e faça a condução desse trabalho. Você falou 30 anos? Isso, é o período da concessão. Você vai que esse contrato, nós assinando, é 30 anos, então fica com a Isso, cadê? concessão? Vamos lá, aqui. É isso. Para trás. Posso, Marcela? Posso fazer a pergunta? É o tempo estimado, né? Então, uma concessão de 30 anos estimada, que é geralmente o prazo aplicado para contratos desse tipo. Tá? Garantias são previstas quando o contrato ele é colocado como uma parceria público-privada. O modelo estimado aqui é uma concessão. Tá? Perguntar, só queria fazer uma pergunta aqui, que eu não vou ficar me estendendo mais não. A questão da zona rural. Como será cobrado? Eu não vi até agora, em momento algum, falar da zona rural. E eles geram lixo também. Completando o que ele falou, que seria a mesma pergunta, nós temos bairros hoje na área rural que é imenso. Uhum. E se for através de conta de água, e tem bairros também que a quantidade de lixo é bem menor. Passa uma semana o carro. Tudo isso é ponderado nos estudos que foram executados. Tá? Então, quando a gente fala em universalização, o atendimento prevê, inclusive, isso, todos, inclusive a zona rural. Tá? Os estudos foram dimensionados dessa forma. A gente fez um cálculo que estimou ali de maneira parametrizada que incluir, porque os municípios não tinham essa definição detalhada de quanto a gente carregava, de quanto a gente tinha de população, né, me fugiu a palavra, me fugiu o termo, mas precisamente apurada de população rural. Então, foi, inclusive, um pedido feito, né, por um dos prefeitos do consórcio que isso fosse, de fato, agregado ali em números. Então, tem essa perspectiva de incluir-se a população rural no projeto, tá? Mas a previsão já estava expressa, ainda que de maneira parametrada no contrato. Então, veio uma equipe técnica e fez esse levantamento, então? Isso, uma equipe técnica e veio... E aí foram na zona rural ou não, levantaram junto com o município? Não, nós usamos dados dos municípios. A equipe técnica, o projeto hoje é elaborado com supervisão da Caixa e com uma consultoria contratada para fazer esses produtos, esses estudos que a gente está apresentando aqui. Mas os dados que foram utilizados, a consultoria veio, num determinado momento aqui, fez entrevistas, fez coleta de dados, mas a grande parte dos dados foram enviados pelos municípios ou coletados de fontes secundárias que a gente fala, em principal o SINIS, que é um sistema onde os municípios precisam, né, alimentar ali de informações vinculadas à área ambiental e gestão do município. Thaís, naquele gráfico de pizza lá, a Sabesp vai receber, vocês têm uma estimativa já? Porque eu estava pensando aqui, né,
um dos estímulos é a universalização da coleta e tal. E nós também temos a luta pela universalização da água potável, né? Inclusive na zona rural, ela chegar. Então, cobrar na conta de água pode ser um estímulo para a Sabesp fazer chegar a mais residências também, né? É esse o ponto que a gente chegou nessa reunião que ocorreu aqui em registro com a Sabesp, tá? Eles têm contratos com cada um dos municípios, né, de metas, e se eu não estou enganada, para a região aqui do Consaúde, o limite é 2027 para a universalização. Então, hoje, a gente tem, sim, esse ponto como um ponto de alerta ali, porque é isso mesmo, se eu não tenho a água chegando na zona rural, e eu pensar nessa cobrança junto com a comunidade, como que essa conta chega de RSU ali para aquela região, tá? Então, dentro do cronograma que a gente tem, de quando que a gente imagina que essa concessão vai começar, encaixa também com o cronograma da Sabesp de universalização. Então, a gente imagina que a expansão da base deles também, né, nos ajude aqui a expandir a nossa base e aumentar a quantidade de economias dentro do sistema proposto. E, atualmente, também não se cobra da zona rural, né? Porque se cobra no IPTU, e a zona rural não paga IPTU, então a zona rural atualmente, é claro que é um dia por semana, né? E não tem coleta de recicláveis, por exemplo, mas também não se paga atualmente, então vai ser um desafio que vocês vão ter que enfrentar. Também, né? É um dos... Né? Outra coisa, tem muita falha, que nem o senhor disse aí, no projeto. Porque no projeto da outra vez veio detalhado como seria isso, no centro, os bairros, a quantidade de lixo pela passagem do veículo, o recolhimento. E agora não tem nada, a gente não sabemos nem quem vai fazer esse carro. Vai a auditoria, tá? Mas que forma? Como? Nós não temos essas informações. Então, eu acho que nós precisávamos, presidente, solicitar essas informações para colocar no projeto, para que a gente tenha conhecimento e possa participar, e possa opinar, porque nós conhecemos a região, e conhecemos a dificuldade das pessoas. Eu acho que era oportunidade de a gente... Nós somos contra o consórcio, de forma alguma. É a melhor forma para a cidade. Mas, conforme ele colocou, nós temos que ter mais conhecimento sobre esse projeto aqui. Obrigado. Queria dar mais um detalhe. Você pegando ali, desculpa aí, 25 metros cúbicos, consumo mês, uma residência comum, R$ 85,00, vamos pôr uma família, 5 famílias lá, 5 membros de uma família, que 85 mensal, vezes 12, vai dar quase 1.050 ano. A gente foi nos extremos ali, tá? O estimado, e aí posso comentar, né? O senhor tem essa gestão do quanto a sua residência hoje gasta de lixo? Não, de água, porque é a nossa parametrização aqui. Né? O ponto médio ali grifado em azul é o item que é o comum, né? O consumo que a gente... Então, a gente está chegando no extremo ali do 25, sim, né? O meu mas ali a média, né, identificada para a região eu falando do meu lá, 25, o meu aquele consumo lá, da minha conta de água, 25 metros cúbicos de água mês, com 4 membros. Uma quantidade alta, tá? Mas não é o perfil geral da região. É que você é aposentado, né, Marcelo? E não pode esquecer também que a tarifa, aquele valor, ele dobra, né? É água e esgoto. Tá? Não, mas ali está só água. Mas ele veio identificado, a gente não, né, você sim, não vai cobrar acumulativo, ele veio identificado na conta. Estão onerando mais ainda o trabalhador. Tá? Ele veio identificado na conta e o que é a parametrização do que é medido do volume, tá? Não é acumulado com esgoto. Thaís, permitiu. O senhor José quer fazer uma pergunta? Claro. Na verdade, eu não quero fazer uma pergunta, eu quero fazer alguns comentários bem rápidos a respeito da apresentação. Eu não tenho uma pergunta em si. Pode seguir, Sérgio. É possível? Pode seguir. É assim, eu não vou me referir, eu não quero aqui falar a respeito da proposta em si. A minha preocupação é outra. Mas, para que se tenha um fundamento, eu penso que é o seguinte. A opção Sabesp é engenhosa. O parâmetro utilizado
de medida da água é razoável e aceitável. Para que isso seja aceito, temos de considerar uma medida universal. A produção de lixo acompanha a renda. A renda, quanto mais renda, mais lixo. Aqui, desta reunião, o PL não trata ou não traz a desagregação técnica do projeto. Busca-se a adesão. E é sobre isso que eu quero falar. Registro é a capital administrativa, é a capital da, talvez, me parece, a 23ª região administrativa do Estado. E a cidade tem, ao longo dos anos, perdido o seu protagonismo. Eu assisto às sessões aqui da Câmara e vários vereadores. O vereador Comeron é um dos mais preocupados com isso. O município perde progressivamente o seu protagonismo na região do Vale do Ribeira. Ora, a Caixa trouxe um projeto aqui, senhores, atenção, que no valor de 1,8 bilhão de reais. Nunca antes na história do município houve isto, de jeito nenhum. A minha preocupação é, com este volume de dinheiro, o município vai abrir mão de ser o protagonista, digamos, de ser a capital desta iniciativa. Nós podemos perder o risco para o nosso concorrente mais direto, Cajati, que, inclusive, já aderiu à iniciativa. Antes de nós, como munícipe, antes de nós nos preocuparmos com o detalhamento, a desagregação do projeto, nós devemos ter claro como é que nós vamos trabalhar para que uma possível iniciativa desta esteja sediada no município de Registro. Nós tivemos aqui 8 vereadores. O meu apelo é neste sentido, que estes vereadores tenham a isenção de avaliar essa proposta sob essa perspectiva, de que, em 5 anos, ao vencer o lixão, o aterro, nós, cidade, município, de uma área de reconhecimento mundial, maior remanescente de Mata Atlântica do país, um bioma inestimável, que é impactado. Se ele é o menor bioma do país, ele é o mais impactado pelo lixo. Então, a proposta não é só uma proposta econômica, é uma proposta que é uma vitrine para o Brasil e uma vitrine para o mundo. Se Registro tem, na Mata Atlântica, um projeto de tratamento de resíduo sólido, e com esse resíduo sólido nós fazemos dinheiro. Eu trabalhei numa empresa finlandesa de projetos de engenharia, há 20 anos atrás. O finlandês achava um absurdo o desperdício, rasgava-se dinheiro no Brasil. Lixo é dinheiro, gente. Registro tem, no meu entendimento, de assumir, não importa aqui as questões da modelagem da engenharia financeira.
Eu penso que, antes disso, nós devemos ter essa perspectiva. Vamos trazer, ou vamos lutar para que o investimento deste porte, são 30 anos com a prefeitura se dedicando à saúde, educação, uma série de coisas. Lixo, deixa para quem quiser ganhar dinheiro e fazer isso. Muito obrigado. Então, só para encerrar, nós temos combinado com todos os municípios do Consaúde que os PLs precisam estar aprovados até o final do mês de novembro, né? E como foi muito bem colocado, né, nessa última fala agora, o PL visa uma adesão e não um detalhamento técnico, tá? Isso vai ser alcançado, discutido, modelado, alterado por vocês no decorrer de todo o nosso cronograma aqui. Então, a gente está iniciando a fase 2, que é justamente este momento, onde o edital e a minuta são construídos com todas as contribuições de todos os municípios, tá? Para que, na sequência, entre na fase 3, que é a disposição pública. Então, assim que vocês lerem todos os, né, os modelos que foram disponibilizados, fizerem os ajustes e as contribuições, chegarmos num consenso, e isso lá na etapa 3 é colocado em validação externa, tá? Tanto, né, em esfera municipal, Câmara de Vereadores, pensando na parte legislativa, quanto também de consulta ao mercado, para que as empresas também contribuam com as suas, com seus pontos de vista, enfim, né, de acharem ou não e contribuírem ou não para que o projeto, de fato, seja viável e execuível. E a nossa previsão é de chegarmos no final dessa jornada de estruturação em agosto de 2003, com a licitação, então, do projeto, né, passadas todas as fases, tá? Então, para encerrar aqui a nossa fala, né, o que é o PL para nós nessa fase hoje do projeto? Tá? Ele é uma autorização legislativa para que, então, o Poder Executivo conceda ao Consaúde essa a autoridade de gerir pelos municípios e organizar e ajudar os municípios na gestão de RSU. Então, ele é como se fosse uma proposta firme de vocês, de que, tá, nós estamos acompanhando vocês neste processo de estruturação, estamos avaliando, estamos participando dessa evolução construtiva do que se quer fazer lá em agosto de 2026. Então, nós estamos em processo, tá? Não é nada terminativo aqui, nada que os municípios não possam contribuir, não possam sugerir alterações, mudanças, né? Então, estamos em processo de construção. O que não é um PL? Não é um substituto do contrato e do edital. Tá? Então, é isso. Ele não está aqui, ele não é para substituir o que vai ser, né, positivado ali nesses instrumentos, que é onde deve estar a orientação e o regramento e o detalhamento de tudo que vocês colocaram aqui hoje, do que nós discutimos. Tá? Então, nesses instrumentos técnicos vão estar lá o prazo, né, a forma de remuneração, as metas e os indicadores que essa empresa, né, vai ter para gerir aqui, e os direitos e obrigações de todas as partes. As nossas, como cidadãos, né, da empresa, dos municípios, do Consaúde, porque é um sistema que se compõe aqui de todos dentro desse processo. Tá? E o que o PL, o edital e o contrato são? Tá? São o nosso caminho para o processo todo avançar devidamente, com transparência, né, com controle por todos os órgãos. Então, sociedade civil vai contribuir com a gente lá nas audiências, né, Câmara dos Vereadores, em ações como essa aqui de registro hoje, que possibilitou, então, a gente vir aqui fazer a defesa técnica, né, do projeto, juntamente com o Consaúde. Então, é isso, sempre com transparência e controle, aprovação de todas as fases, de todo o percurso do nosso projeto, para que nós cheguemos de maneira unificada ali, né, ninguém larga a mão de ninguém, até o final do processo, em agosto de 2026, né, com a licitação, e atendendo principalmente o objetivo que a gente tem, né, de conduzir melhor a gestão dos resíduos, e como foi bem colocado, que sejamos vitrine aqui para outros consórcios que estão vindo, né, lado a lado. Eu também acompanho outros 2 projetos, né, no estado do Pernambuco, também fase 1, como vocês estão aqui, né,
mas particularmente é o meu desejo que o Consaúde seja uma vitrine muito bem equipada, para que o Brasil consiga se espelhar nesse modelo e a gente consiga fazer isso da melhor maneira possível. Tá? Obrigada pelo tempo de vocês. Thaís, nós agradecemos. Antes de concluir, eu ia pedir tirar só uma dúvida. Na fala do seu Zé Luiz ali, esse aspecto financeiro, se puder voltar até a tela lá, não é que o dinheiro vai ficar no município. Isso aqui, pelo que eu entendi aqui bem claro ali, vai haver um investimento pela empresa que o Consaúde contratar para administrar o lixo. Ela poderá investir durante 30 anos em 477 milhões. E despesas operacionais vai gerar em torno de 1,8 bilhões que será repassado para a população. Essa despesa operacional, esse custo, alguém tem que pagar. Não é a Caixa que vai dar dinheiro. Ele está modelado naquela tarifa que a gente pontuou. Porque você pode ver, o município não está pegando um centavo. O município simplesmente está deixando de administrar só de fazer a coleta e administrar o aterro sanitário. Só isso. Deixando de gastar o que vocês complementam, né? Porque o que é colocado hoje no IPTU... Hoje, o que arrecada hoje está dando para cobrir toda a taxa. Não, a diferença é pequena. Não, complementa. Sim, mas não é tão aquele valor absurdo, não. Mas não vamos rasgar dinheiro, né? Não é aquele valor, falando assim, mas aí, sim, vai rasgar dinheiro, mas aí a população pode rasgar, vai pagar, vai aumentar a taxa para todo mundo. Mas ela mostrou que a taxa diminui, vai aumentar, Marcelo. sim. Isso aqui, 1,8 bilhão, meu querido. Divida por 30, quanto dá por mês? Mas faça a pergunta técnica para ela. Faça a pergunta técnica para ela. Exatamente, estou fazendo a pergunta, eu fiz a pergunta para ela aqui. Deixar claro para a população, que o seu Zé Luiz falou ali, parece que o município está deixando de investir. O município não está investindo nada, né? O município não está tendo nenhum impacto financeiro. O que está acontecendo aqui é que a população, essa despesa, quem vai pagar é a população. Isso é claro, isso é fato. Aí precisa fazer uma outra reunião local, aí conduzida pela Andréia, para que os levantamentos financeiros possam ser colocados, né? E vocês consigam enxergar isso dentro do município de Registro. O quanto hoje vocês arrecadam, né? A gente colocou aqui em linhas gerais, colocando o padrão para todos os municípios, tá? E aí o que os nossos estudos apontaram é isso, que hoje ninguém consegue, com que arrecada, sem botar ali, sem colocar fonte 1, custear todo o serviço que é executado. E um outro ponto que é o mais importante, vocês não têm outros itens agregados nessa cadeia. Hoje, e aí não estou colocando isso como uma diminuição do que é feito, mas fazemos o que é o mínimo necessário. E o que a gente está propondo aqui é mais do que isso. A gente tem metas a atingir, o que a gente quer é não ver mais o nosso lixo como uma coisa que seja, né, lixo, que é essa palavra que a gente usa. É o que foi colocado, é trazer fontes, né, de renda, inclusive, para isso. É utilizar melhor, separar melhor para que isso possa ser usado como combustível em empresas, né, ajudar os catadores, as cooperativas em relação à coleta seletiva, outros benefícios que não estão mensurados na tarifa que hoje na taxa, né, na verdade, que hoje é cobrada por registro. Então, não é só fazer uma conta de estou deixando do que eu faço hoje para que é o projeto. A gente traz melhorias para a região, como foi bem colocado. A gente precisa transcender, pensar além do que é o gasto financeiro e, se ficarmos só no gasto financeiro, também se justifica, porque hoje o que é pago cobre o mínimo que precisa ser feito, é tirar o lixo da porta, da lixeira do cidadão e encaminhar para algum outro lugar. Mas e o meio do caminho? Como que fica? E o que eu posso fazer nesse meio do caminho? Como ajudar as cooperativas de catadores? Como ir lá e reconhecer essa pessoa como um cidadão, para que ele realmente se enxergue como uma pessoa digna, que o trabalho dele faça parte de uma cadeia que é estruturada, que é como o meu trabalho de empregada da Caixa, que é como o seu trabalho de vereador, e que ele também se enxergue como uma pessoa que faça parte de um sistema funcional. Né? Então, tem várias coisas que a gente traz e que tem que ser mensuradas também, além do simples cálculo. Tá? Aí pode ser, né, combinado depois com o André, um detalhamento maior, Vereador, uma outra reunião. Tanto com saúde quanto Caixa estamos disponíveis para vir aqui quantas vezes forem, né, necessários para os esclarecimentos de defesa técnica, mas lembrando naquele cronograma que o nosso processo ele é construtivo. Estamos numa fase aqui de autorização e proposta firme de que os municípios continuem conosco. E temos outras fases também, né, por vir ainda. Então, até agosto de 2026, vamos nos ver muito. Tá? Vereador Marcelo, dá para pedir vista para sua comissão? Isso, e vamos analisar o projeto.
Presidente. Thaís, membros externos que estiveram aqui presentes hoje, a gente agradece muito a disponibilidade de vocês vieram de fora. É um projeto que a gente está procurando entender, então acho que aqui foi um passo inicial para essa compreensão hoje. Exato, o primeiro passo, porque é importante a população entender também que nós não somos técnicos em todas as áreas, então a gente precisa desse debate, a gente precisa dessa conversa. A gente está muito agradecido pela maneira como você conduziu o debate, de maneira bem respeitosa, bem ampla. Se você puder disponibilizar essa apresentação para a gente dividir com os vereadores que não puderam estar aqui hoje. Creio que é um importante passo para a gente discutir o nosso futuro, como eu disse no início. O lixo, para nós, é bem importante. Ao meu ver, a gente está passando de um modelo que só enterra o que é um ouro, para pensar em valorizá-lo. E os ganhos sociais disso não são só monetários, né? São geracionais. São ganhos que a gente não vai só calcular na forma de dinheiro, mas na forma de qualidade de vida. E pensar nisso é pensar no futuro. Não dá para ser uma cidade sustentável e ignorar o seu lixo. Eu me sinto bastante realizado, senhor presidente, pela maneira como foi conduzido o debate. E, se houver necessidade, né, a Câmara convidará novamente a Caixa. Agradeço a presença da AIME pelo Consaúde, ao Wilber, por extensão, a presença aqui hoje, e também a Andréia, sempre muito aberta e responsável com o debate público. Senhor presidente, parabéns pelo debate. Passo a palavra para o nosso relator, vereador Aquino. Senhor presidente, eu quero agradecer, tá? Agradecer aos representantes da Caixa, agradecer a senhora aí, porque o projeto é muito importante, essas discussões são necessárias pela importância do projeto. Quanto mais importante o projeto, mais discussões. Agradecer a Andréia, ao senhor aí que trouxe importante colocação sobre o projeto para nós, e agradecer aos demais que estão presentes aí, tá? Muito obrigado a todos, tá? Presidente. Quero, em nome da comissão, também agradecer a presença de todos os vereadores, o pessoal do Caixa, a Emeda, o Consaúde e ao público presente. E, não havendo nada mais a tratar, às 20h19, encerramos a presente audiência pública.